Glória a Deus. Aleluia. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí sou eu mesmo falando, né? Pessoal, muito obrigado, viu? Pode sentar um pouquinho aí. Vou dar. Outro dia eu esqueci o pessoal aqui. Passaram o culto todinho, só assim, ó. Bom, eu acho que já fui meio apresentado, né? Mas acho que a minha melhor credencial é que eu sou amigo do Gleison, né? Gleison e Marina, né? Da Eli, né? Minha mãe diz assim, meu filho, não receba nada de estranho, né? Aí a gente fica com o maior cuidado quando alguém vai falar para a gente. Então, para não ser estranho, eu vou me apresentar um pouquinho. A cabeça não nega, né? Eu sou cearense. Para quem não sabe, cearense é um biotipo diferenciado. A gente tem a cabeça, parece uma caixa d'água. Vocês ainda acham, vocês são cruéis, né? Ainda ri, né? Nós somos, na verdade, a tristeza de anjo quando a gente se converte, não é? O mundo inteiro o anjo celebra. Você já viu que Deus, no céu tem festa quando um pecador se converte? Já leu isso já na Bíblia? A festa, na verdade, não é por causa do pecador, é por causa do Salvador. Mas quando um cearense se converte, o anjo diz, meu Deus, curou para outro cearense, meu Deus, que a cabeça nossa é grande, né? E a Bíblia fala de um ritual que vai ter no céu, que eu não sei se esse a gente vai participar, mas eu gostaria muito de participar, que é uma hora que todo mundo vai tirar as suas coroas, e a Bíblia fala que são 5 tipos de coroas, a minha já está ali, né? Eu casei, ela não era coroa não, mas eu já tenho a minha coroa, viu, meu filho? Aí disse que vai ter um ritual lá, cada um de nós vai tirar a coroa e vai jogar os pés, não é, do Senhor, né? E quando a coroa dos cearenses passar, menino, todo mundo vai saber, viu? Vai rodar, parece um bambolê. Então eu sou cearense, cearense é pouco bairrista, não é? A gente fala pouco lá do nosso lugar, mas a gente diz que a história da humanidade começou ali, não é? Foi lá onde estava o Jardim do Éden, por causa de descrições bíblicas. A própria Bíblia diz que todo aquele cenário de coisas que aconteceram foi lá no Ceará. O próprio Jesus disse que a seara é grande e os cearenses eram poucos. Orasse, pois, ao Senhor da seara que enviasse mais cearenses, não é? E Eva mesmo, pelo indício do fruto que Eva encontrou no Jardim do Éden, que disse que ela tomou e comeu, e a gente sabe muito bem que fruta que você toma e come é coco, então tinha que ter sido lá. Você vê que o próprio apóstolo Paulo frequentava Fortaleza, a Bíblia diz que ele foi preso e foi levado para Fortaleza, não é? Então, eu sou lá do Ceará, da terra onde Deus começou as coisas, né? Depois a gente começou a chamar a Eva de Índia Iracema, para poder disfarçar, mas dá mais ou menos no mesmo. Então eu trago saudação para vocês da Igreja Verbo da Vida Fortaleza, Zona Norte. A minha esposa, dessa vez, eu tenho a satisfação de viajar com ela, né, novamente. Eu fico muito honrado de estar aqui, de encontrar tanto rosto de pessoas queridas, né, que a fama precede. Hoje eu estou me sentindo um verdadeiro leão na cova dos Daniéis, de tanta gente boa que tem aqui. Hoje eu sei o aperto daquele leão com Daniel dentro da cova. E dizer também que eu trago saudação do Ministério Verbo da Vida, porque com as destras do Ministério Verbo da Vida, na pessoa do Guto Emery e do nosso queridíssimo Rabi, o mestre Carrombeck, eu consigo fazer essas viagens, né? Agradeço demais a acolhida dos amigos, não é? E fico muito feliz. Também eu deixei lá, né, a nossa igreja orando por vocês aqui. E eu peço que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus de toda a graça, o Deus de todo amor e a comunhão do Espírito Santo, vocês orem por nós. A gente está precisando mesmo de cobrir uns aos outros com essas orações. Paulo disse, olha, eu oro por vocês noite e dia. Isso deve ser muito importante para ele deixar de dormir para orar, não é? Então, por favor, sempre que lembrar, pai, tem um pastor que passou lá na igreja, parece um cotonete, cabecinha branca. Abençoa lá a igreja dele, Senhor. Viu? Ora por mim, por favor. E indo ao Ceará, né, faça o favor de nos visitar e vai ser uma grande bênção a gente estar junto.
Bom, eu acho que falta eu dizer alguma coisa, amor? Não, né? Tá muito bem. Só que eu deixei minhas filhas em casa, né? E estou com saudade, mas por enquanto elas vão lá, que isso aí faz parte dos sofrimentos bíblicos e eu acho bom. Eu prefiro sofrer os sofrimentos bíblicos que me vão resultar em um eterno peso de glória do que sofrer sofrimentos que não produzem nada e ainda só são vergonha, não é assim? E eu estou feliz que hoje a gente está junto. Se você me perguntasse onde é que eu queria estar hoje à noite, era aqui mesmo. Olhando para vocês, junto com esse povo que separou esse horário para a gente estar aqui. Eu já tive aqui muitas vezes, em muitos eventos, mas assistindo ali pela transmissão, o que leva esse ministério de socorros através da mídia, uma coisa tão nova, para um patamar tão importante. Não é tão importante. Vocês chegaram lá no Ceará, lá no bairro onde eu moro, olha o nome do bairro, Papicu, fazer o quê, né? Mas chegaram lá. E cearense, ele tem umas coisas assim com bairro, né? Nós temos lá a Frangolândia, a Parquelândia, a Aerolândia, né? Nós temos que mais, amor? É o negócio tudo na base da Lândia, né? E nossa igreja está lá no bairro da Parquelândia. Eu costumo dizer que é o bairro mais geométrico que tem no Ceará, porque lá tem um estabelecimento chamado Triângulo, tem uma igreja católica chamada Redonda, e é cheia de morador quadrado. Então a gente está lá para fazer a diferença naquele lugar. Aleluia, aleluia. Vocês gostam de rir, né? Eu fui pregar num lugar e tinha um irmão visitando a igreja. Eu não sei se eu estou aqui meio preso, pessoal, e eu posso andar, né? Muito obrigado. Eu tive uma varada de soltura, agora eu vou. Bota a tornozeleira e vai me acompanhando. Eu tive agora pregando numa igreja no interior do Rio Grande do Norte, e parece que o pessoal lá aprendeu que é proibido rir. Aí eu pregando e um irmãozinho na cadeira querendo rir, se segurando, se segurando. Eu disse, rapaz, tem gente que pensa que só é espiritual chorar, não é? Tem gente que acha que é espiritual só chorar, mas rir também é bíblico. Eu mostrei que Deus ri, Deus assovia, né? O pastor Cleone se amarrou quando descobriu que Deus assoviava. Aí falou, cara, eu vou aprender a assoviar, porque agora eu sei que Deus assovia. E a Bíblia diz que Deus assovia para chamar os homens para a salvação. Aí quando eu estou lá, ele manda eu assoviar. Assovia, pastor. Eu fiquei lá no... Porque é um instrumento que eu toco bem. É um de corda, que é o sino, e um de assovio, que é o apito. Aí eu me garanto desses dois. Então você está liberado para rir também, tá? E se quiser chorar, tem lenço. É só dar um sinal, eu mesmo levo o lenço para você. Também não tem um problema você chorar o culto todinho. Fica livre, seja guiado. E eu queria que alguém me avise. O pessoal do louvor vem para cá 5 minutos antes de terminar ou 10? Então, quando tiver faltando 5 minutos, eles vêm para cá, que é para eu poder saber. Outra vez eu combinei com um abençoado sentado na frente, eu digo, meu irmão, quando tiver faltando 5 minutos do meu tempo para acabar, o irmão me avisa. Ele disse, aviso. Rapaz, eu preguei minha anotação todinha, ele não avisou. Eu fiz um resumo de Gênesis, Apocalipse, ele não avisou. Eu divulguei a matéria do Rema, às 24, sabendo tudo que eu dizia, ele não avisou. Eu falei dos 12 dons do Espírito, ele não avisou. Quando eu olhei, ele estava dormindo. Eu digo, eu não sei mais o que pregar, meu Deus. Aí tem coisa, irmão, que só acontece comigo. Eu fui pregar numa igreja, estavam os pastores tudo sentados aqui atrás, tem essas igrejas que botam o pastor aqui atrás, né? Aí eu tinha visto um negócio na internet, achei bonito, eu disse, quando eu for pregar, eu vou fazer isso. Quando chegou na minha vez, eu disse, abre a sua Bíblia no capítulo tal, tal, tal. E quem não tiver Bíblia, sente perto de um crente. Amém? Quando eu olhei para trás, o pastor da igreja estava sem Bíblia. Eu digo, agora tem que ter uma saída. Eu disse, então faça como um anjo dessa igreja, que já tem a palavra no coração. A saída pela direita, né? Mas vamos deixar de enrolação, que a gente está aqui para falar é de Deus e não é de mim, não. Bom, eu estava vendo o tema que vocês deram para esse culto de hoje, e eu não quero fugir do tema, não é? Aqui ele fala sobre encontro de avivamento. Então a gente pode falar sobre coisas que vai nos manter avivados ou que vai nos colocar dentro desse fogo. A primeira coisa que eu sei, irmãos, é que o avivamento ele vai estar disponível para quem quiser. Não é? Eu posso já chamar minha mulher bem aqui e dizer assim, que não sei se já viram os Quarteto Fantástico, não tem um que é o Tocha Humana? O crente é para ser o Tocha Humana, na hora que ele quiser, ele... É para ser assim, eu chamar aqui, ela daqui a 5, 10 minutos, ela dá uma tocha humana. Ela está lavando o prato, está no avivamento, deixa eu fazer graça, que é para ficar bonito na filmagem. Porque esse avivamento
ele hoje pode ser despertado por nós. Hoje, o Senhor falou, eu sei que tem músicas que são uma gracinha, né? Eles querem, Senhor, eu estou com sede, eu tenho sede, Senhor. Mas não foi a promessa de Jesus para nós, não. Ele disse para aquela mulher samaritana na beira do poço que quem se tivesse com ele receberia uma fonte a jorrar para a vida. Ele disse, nunca mais terá sede. Foi por isso que ela disse, me dá, porque eu não quero mais vir aqui não. É um saco ficar vindo aqui buscar água todo dia. Então, quando é que ele disse que ia ter sede? Nunca mais. Nunca mais. Então, a gente nunca mais vai ter sede. Então, todas as vezes que a gente quiser, esses rios vão borbulhar dentro de nós. Então, às vezes, o Senhor me dá água, ele diz, campeão, o bebedouro está aí, o bebedouro está aí. Já instalou o bebedouro dentro de nós. Aí, às vezes, a gente fica correndo atrás de água com um garrafão d'água dentro da gente. E é muito mais que um garrafão. Agora, a gente tem que saber trazer essas águas. A gente tem que saber borbulhar nessas águas, não é? E parar de pedir e frequentar mais esse ambiente. Então, eu nem construí muito bem para onde é que nós vamos hoje à noite, não, mas pelo Pai e pelo Deus que a gente tem, a gente pode ir junto, começar a ver algumas coisas. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu queria que você fosse comigo para o Evangelho de João, o capítulo 20. Tem uma coisa tão interessante que eu quero mostrar para você sobre essa questão de avivamento. Algumas coisas assim em mim, eu gostaria muito que a história da minha vida tivesse corrido de outro jeito. Acho lindo aquelas pessoas que dizem, olha, eu tenho 30 anos de crente, tenho 32 anos de crente, nunca me desviei. Rapaz, eu sou fã de gente assim. De todo o meu coração, eu queria, porque isso é o que o Senhor merece. A gente nunca desviar. Mas eu não tenho essa trajetória. Eu sou um caso que precisei ser recuperado pelo Senhor. Eu fui uma ovelha que Ele precisou resgatar. E graças a Deus que Ele me resgatou, que Ele não desistiu de mim. E uma das coisas que me ajudou demais a voltar foi o Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas, me ajudou a retornar. Por quê? Porque quando eu esfriei, eu não perdi o Espírito Santo. O Espírito Santo permaneceu dentro de mim. Então, quando eu ativei aquilo, estava em mim o ativar isso. Estava em mim aumentar a boca do fogão, do gás, estava em mim fazer essa chama ficar mais alta. Todo o tempo estava em mim. Então, fui eu que baixei a temperatura do fogo e era eu quem podia liberar mais gás para sair mais fogo. E eu não precisava terceirizar isso para Deus. Eu já poderia desfrutar disso, não é? Então, como você também não precisa ficar esperando que um novo Pentecoste aconteça, que caia sobre nós outra vez, para que você viva essa realidade. Eu sei que Deus marca lugares, e Deus marca datas para fazer fases, começar novo tempo, estabelecer novas estações, coisas coletivas. Mas eu sei que para a sua vida individual não vai depender só disso. Houve um silêncio profético da parte de Deus no último livro de Malaquias para Mateus. A gente não fala isso? Algumas centenas de anos que Deus não falou por profetas. Mas quando o Senhor Jesus aparece nos braços de Maria e ao lado de José, aparece duas pessoas dizendo, o Espírito Santo me disse. Naquele silêncio, Deus não se calou completamente. Havia um povo que permaneceu avivado. E que o Espírito Santo seguiu falando com aquele povo. Mesmo num tempo que ele não falava coletivamente. Mas alguém ficou no avivamento. Apareceu aquela mulher, profetisa Ana. Uma senhora que teve casada por um tempo, depois não quis mais casar, e apareceu Simeão. E Simeão ainda foi mais tremendo ainda, porque o Espírito Santo revelou para ele num máximo de intimidade, dizendo, você não morre, Simeão, enquanto você não vê a salvação do Senhor. E quando ele pega nos braços, ele diz, agora, Senhor, eu posso ir porque vi. Numa época que Deus não falava com ninguém, mas tinha um povo que vivia o seu avivamento, independente da coletividade. Elias ficou todo valentão. Senhor, você viu aí? Eu?
400 profetas de Baal. Enfrentei só? Me garanto? Só eu fiquei? E o cara foi valente mesmo, porque profetas de Baal era 400, mas se não me falha a memória, tinha mais 400 profetas de um outro Deus lá. Ou era 400 ou era 450. Ele enfrentou 800 homens. Naquele dia me parece que morreram 400. E eu fico pensando que Elias ficou dizendo, cadê os outros? Queridos, todos eles conheciam os profetas que eram contemporâneos deles. E Deus disse, olha, calma tua bola aí, que sem se curvar a Baal eu guardei 7.000. Eles não foram lá naquele dia porque eu não quis. Então, quando às vezes você acha que está avivado sozinho, Deus diz, não, calma aí, eu tenho um povo aqui que não se entrega não. E a gente precisa entender que essa situação desse avivamento, eu vou fazer uma cara bem espiritual, porque eu não sei se é filmagem ou é foto, eu vou ficar com a Bíblia, porque eu gosto de aparecer bonito em foto. E a gente tem que entender, Era vídeo, ó, tá aí, ó, acabei com o vídeo. A gente tem que entender que essas coisas agora, Deus passou a bola para nós, é a nossa vez. É a nossa vez. Viver esse avivamento é a nossa vez. A gente não precisa estar correndo atrás de profeta, não precisa estar correndo. Conferências, é como eu disse, conferências, eventos, são momentos que coletivamente nossa igreja, nossa cidade, vai passar para um novo nível, vai passar, precisa. Olha, Deus colocou fase em árvores, colocou estações do ano, colocou divisão de dia e de noite. Deus tem fases. Deus fez a gente não cai desse tamanho não, da barriga da mãe da gente não. Vocês notaram que a gente não nasce desse tamanho? A gente nasce desse tamanhozinho, aí vai crescendo. E Deus vai pensando nas fases para nós também. Então eu sei que tem isso. Coletivamente você encontra quando Jesus pega os discípulos e diz, olha, vou marcar um encontro com vocês. Não vá para lugar nenhum. Espere em Jerusalém. Deu o lugar, ele disse, espere em Jerusalém. Até que aconteça uma coisa. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Então, há encontros coletivos para a gente entrar em fases que vão avivar coletivamente. Mas nós não podemos, se isso não acontecer ou tardar a acontecer, nós não precisamos viver uma escassez desse avivamento na nossa vida. Não, a gente pode provar cura, pode provar abundância. Olha, quando Deus estava calado para a massa, para a multidão, falava para Simeão e dizendo detalhes, tu vai ver ele está chegando, cara, ele já é teu contemporâneo, tu vai encontrar com ele. Segredinhos divinos o cara sabia. Então, quem empata de você conhecer pode ser que você, por interceder por essa igreja, você saiba as próximas fases que essa igreja vai viver. Por causa do teu coração, você vai perceber as viradas de chave de coisas maravilhosas que vão acontecer. Mas a gente tem que estar associado a isso. Eu quero te mostrar aqui uma coisa, para você entender o poder do que Cristo começou no dia de Pentecoste e que está implantado dentro de nós até hoje. Então eu pedi para você ir em João, no capítulo 20, nós vamos para o versículo 19. Aí diz o seguinte, chegado, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. Querido, que coisa gostosa, você está com medo e alguém consolar você dizendo, paz seja convosco. Mas vamos combinar, eu acho que a priori o susto foi grande. Eles estavam num lugar. Eu acho que Jesus num dia que na tempestade, acho que Jesus vem na tempestade assim, ó, andando sobre as águas para dar um susto neles. Porque funcionou. Disse que eles ficaram com voz de alminha dentro daquele barco. Ui, um fantasma! Até que Pedro tomou coragem e disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Quem foi a ideia para andar sobre as águas? Foi de Jesus? Jesus ia dizer, não sou eu não venha. Se é você, manda eu ir. Olha a conversa de Pedro. E era Jesus, então venha, não é? Aí aqui do mesmo jeito, olha o medo, estava com medo, trancado no lugar, Jesus aparece, com tudo trancado, Jesus aparece dentro. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, trancada.
onde estavam os discípulos com medo dos judeus que tinham se juntado, chegou Jesus, pôs no meio dele, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aí, irmãos, virou festa, né? Viram o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Rapaz, eu já vi gente mais animada com o gol do Brasil do que com um versículo desse. Eu acho que você perdeu alguma coisa. Jesus está dizendo que 6 é meia dúzia. Aqui 6 não é meia dúzia, não? Agora eu quebrei. É ou não é? É? Quanto é meia dúzia aqui em Portugal? Então, Jesus está dizendo, olha, preste atenção aqui, deixa eu dizer para você o que é que Jesus está dizendo. Ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele está dizendo, 6 é igual a meia dúzia. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Você sabe que quando Jesus veio para cá, ele continuou Deus. Quando ele estava lá, ele era Deus. Você vai segurar esse versículo aí, mas eu quero abrir um outro versículo aqui com você, eu quero que você vá olhar lá. 2 Timóteo. Mostra a tua Bíblia, tinha Timóteo. Que tem uma Bíblia tão diferente hoje. Deixa eu ver se é 2 Timóteo ou é a primeira. Eu acho que é 2 Timóteo. Eu acho que é 1 Timóteo 3,16. Deixa eu ver se é isso aqui. 1 Timóteo 3,16. Então, Jesus está dizendo que como o Pai enviou ele, ele nos enviou. Então ele está dizendo que é do mesmo jeito. Não houve nada especial com Jesus que não seja agora conosco. Como o Pai me enviou, vai enviar nós também. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você, que eu falei que Jesus, quando estava com o Pai, ele era Deus, e quando ele estava na terra, era Deus. Mas ele também era homem quando estava na terra. Ele conseguiu ser 100% homem e conseguiu ser 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus para vir para a terra, não. Ele era o verbo que se fez carne. Ele não era o ex-verbo, não. Ele era o verbo que se fez carne. Ele não era o ex-verbo que se fez carne, não. Ele era o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Continuou Deus do mesmo jeito. No Velho Testamento, os profetas diziam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, Jesus não precisou dizer isso, porque ele era o Senhor falando. Então ele dizia, em verdade, eu. Porque ele é o Senhor. Então escute bem. Eu sei que talvez você tenha uma Bíblia aí, que aonde eu vou ler pode ser que tenha escrito aquele ou ele. Na verdade, essas duas palavras na construção dos manuscritos gregos, elas não fazem o menor sentido. Elas não têm gancho para colar uma na outra. A única palavra que cabe aí, a única, tanto no grego quanto em português, depois que eu lhe explicar, é Theos, é Deus. Mas você vai já entender porque que eu estou trazendo você para cá. Diz assim, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O que é piedade? É vida com Deus. O que é impiedade? Vida fora de Deus. O apóstolo Paulo está confessando que, sem nenhuma dúvida, grande é o mistério da piedade. Paulo não consegue explicar, mas vai fazer uma declaração sobre isso. E ele não consegue explicar, inspirado por Deus, ele não consegue explicar. Mas ele vai dar uma palavra sobre isso. Ele disse, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual é o grande mistério da piedade? Theos, Deus, e aí se na sua Bíblia tiver aquele ou ele, no manuscrito original grego, não faz sentido, gramaticalmente não faz sentido. E em português também não faz,
Porque aquele que se manifestou em carne pode ser o meu cachorro, pode ser eu, pode ser um amigo meu que se manifestou em carne. Ele se manifestou em carne, pode ser qualquer pessoa. Então, é importante para esse texto preservar a divindade de Cristo como Deus aqui na terra. Essa é a função desse texto aqui. Então, ele diz: grande é o mistério da piedade. Theos, Deus, se manifestou em carne, dizendo: Jesus é Deus na carne. Por isso é que não pode ser aquele ou ele, tem que ser Theos, Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Então, a primeira coisa que eu quero defender é que quando Jesus vem para a terra, ele não deixa de ser Deus, mas ele decidiu. Você sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele decidiu, ele disse: Pai, eu vou descer. E eu vou me fazer carne e vou deixar o meu cartão de crédito aqui em cima. Então ele desceu, sendo quem ele sempre foi, mas ele deixou o cartão de crédito dele lá. Ele não trouxe o cartão de crédito. Então, onisciência, onipresença e onipotência ficou no cartão de crédito. Ele não perdeu a identidade dele, ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que ele se esvazia, não da sua divindade, mas do cartão que ficou lá. E o Pai e o Espírito Santo, entendendo que Jesus veio e deixou o cartão de crédito lá, o Pai disse: você viu isso, Espírito Santo? Ele desceu sem o cartão. Agora eu quero que você vá lá e tudo que ele vai precisar, passe o seu cartão. Então, tudo que Jesus precisou foi feito no cartão do Espírito Santo. Então, aqui Jesus conseguiu cumprir o ser Deus 100%, o grande mistério da piedade. Deus se fez carne e ele conseguiu ser homem porque ele, como homem, ele cansou, ele teve sono, ele não sabia de tudo porque ele deixou o cartão de crédito lá. Ele, quando viu uma árvore ao longe, ele foi até lá, porque ela tinha folhas, e se tinha folhas deveria ter figo, então ele foi ver se tinha. Ele não usou a onisciência para dizer: tem não. Quando a mulher no meio da multidão toca nele, pega nele, ele para e diz: quem me tocou? Ali não é charme não. Quem pegou em mim? Quem foi? Não era charme não. Ele não sabia. Ele percebeu que virtude tinha sido tirado dele, mas não sabia por quem. E aí o Espírito Santo teve que revelar. Mas esse mesmo Jesus que não sabia qual foi a mulher que tocou nele, esse mesmo Jesus que não sabia se a árvore com folha tinha fruto ou não, esse mesmo Jesus que cansado no barquinho teve que dormir porque estava cansado, esse mesmo Jesus, ele entra na casa de um homem e acontece uma determinada coisa com uma mulher de reputação duvidosa mexendo nos pés de Jesus. E aí um homem pensa uma coisa no seu coração e Jesus diz: por que você está pensando isso no seu coração? E começa a dizer o que é que está no coração dele. Ali o Espírito Santo passou o cartão de crédito de um dom chamado discernimento de espírito. E aí Jesus começa a dizer o que está no coração daquele. Chega os religiosos e Jesus diz: vocês arrazoais em vossos corações. Não virou palavra, Jesus já conhecia. Porque o Espírito Santo passou o cartão de crédito e aí ele chegou ao conhecimento. Mas ele não estava fazendo no cartão de crédito dele, ele estava fazendo no cartão de crédito do Espírito Santo. Vou voltar para ali que o pessoal da mídia está fazendo assim. Deve ser para eu subir. Tomar uma correção gospel. Então nós temos um Senhor Jesus, que ele era Deus em carne, mas ele também era homem como nós. E ao aspecto desse homem como nós, ele agora vai dar um recado. Porque ele disse: eu vim como homem, mas como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, você não tem cartão de crédito não, né? Mas o Pai tem. E ele vai passar para você. Vamos continuar naquele texto que nós estávamos lá. Então Jesus diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então,
Eu, quando leio os 4 evangelhos, eu vou procurar uma coisa. Uma das vezes eu li os 4 evangelhos procurando Jesus operando nos 5 dons ministeriais. Todas as vezes que ele se comportava como pastor, eu marcava. Inclusive, eu não trouxe essa Bíblia que está marcada aí. Eu deixei ela em casa, trouxe uma outra. Essa eu não marquei ela ainda não. Aí, quando ele opera como evangelista, eu marco. Quando ele opera como mestre, eu marco. Quando ele opera como profeta, eu marco. Aí vou botando do lado, aqui profeta, aqui. Porque ele operou nos 5 dons do ministério e ainda operou no dom de socorros. Ele ainda botou os discípulos para fazer e ficou no apoio. Esse Jesus é tremendo. E aí ele diz assim, aí tem uma hora que ele opera como profeta. E como profeta é aquela hora que ele... coisa que só os profetas são assim, né? Pessoal, vamos combinar. A Bíblia no Novo Testamento fala 2 vezes de unção com alguma coisa. Em Tiago, única vez a Bíblia fala para ungir os enfermos com óleo. Só tem essa indicação. É tanto que na Nova Aliança a gente não unge ministros com óleo. A ordenação nossa não é mais com o uso de óleo. Por que a gente tirou? A gente tirou porque não viu isso mais no Novo Testamento. Mesmo lá em Atos capítulo 13, impondo as mãos, não tem mais unção com óleo. Mas ainda há uma recomendação de uso com óleo em uma determinada situação, com enfermos da igreja, que você pode ministrar. E a outra segunda unção que a gente menos vê na igreja foi uma que Jesus fez com cuspe. Quando ele pegou um cego de nascença, cuspiu na areia, untou um óleo, e para falar a verdade, se tivesse tido outro tipo de doença, o cara talvez ainda continuasse doente, porque não ia deixar passar cuspe nele, né? Eu fico pensando naquele cego lá, esperando a cura, só escutando aquele barulho, né? Pessoal, quem foi aí na multidão que... Não importa, não importa. Ele vai se lavar no tanque de Siloé. Mas o profeta ele se move nesses teatrinhos. E aqui Jesus faz um teatrinho. Porque aqui diz assim, né? Soprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo. Pensa bem, os discípulos estavam ali, Jesus fez assim, ó. Recebam o Espírito Santo. Na era de Covid, se eu disser, pessoal, quem quer receber um sopro, chega aí. Eu estou sem máscara hoje. Mas foi um teatrinho ou não foi? Diz que soprou sobre eles e liberou essa frase. Recebei o Espírito Santo. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aquele a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Pronto, muito bem. Agora eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 2. Atos 2, 1. Aleluia, aleluia. Aleluia. Diz assim, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam o quê? De um por um, porque senão não escuto. Assentados. Vocês já encontraram o texto já? Estou me sentindo em casa, eu pergunto, ninguém responde. Que TV. Ah, sim, é. Eu sou assim mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa. De repente veio do céu. O que foi que veio do céu, irmãos? Isso, obrigado, viu? Vocês estão ajudando mesmo. De repente veio do céu um som como de um vento. Diga, como de um vento. Diga, o som como de um vento. Queridos, não era um vento. Você lembra que quando Deus fez o primeiro Adão, esse rapaz veio para cá para dizer que está faltando 5 minutos. Quando Deus fez Adão daquele boneco lá, Deus fez com imposição de mãos, não foi? Mas vida ele ganhou quando Deus soprou. O novo homem no novo nascimento, para viver a vida que Jesus estava dizendo de ser enviado como ele foi enviado, precisava de um sopro. Por isso é que aqui o som foi de um vento, mas não era o vento, era o som de um vento. Aquele sopro que Jesus deu lá em João 20, era o sopro trazendo vida, nova vida e poder para a igreja.
Aqui foi o sopro de vida do Novo Testamento. O primeiro homem, Adão, já tinha tido o seu sopro. Mas o novo homem agora estava tendo o seu sopro. Esse sopro aqui, esse vento que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram, pousou, não vai mais decolar, pousou, vai habitar, foi um pouso, não vai mais sair. Pousou sobre cada um deles, não ficou nenhum sem receber. Ele disse, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes permitia, concedia, autorizava que falassem. E aí você já sabe o que vai acontecer, eles vão ser acusados de estar bêbados. Acusados de estar bêbados. E alguém falou para mim, mas foram acusados de... Presta atenção, eles estavam num cenáculo. Quando eles fizeram esse barulho, foi um negócio estrondoso, tão lá em cima que o pessoal começou a subir para ver, olhar o que estava acontecendo, foi enchendo, e aí chegou gente que não era convidado, porque era muito barulho. E eu não sei você, mas eu agora estive no aeroporto internacional, eu vi pessoas sentadas em cadeiras falando outros idiomas, e eu não achei que eles estavam bêbados, porque estavam falando outros idiomas, não. Porque aqui diz que estavam sentados, falando outros idiomas. Então eu passei e o cara estava lá. The books on the table, hot dog. Eu não achei que ele estava bêbado, não. Está sentado num aeroporto falando outro idioma, não pode ser acusado de estar bêbado. Tinha que ter alguma coisa diferente para esse povo estar sendo chamado de bêbado. Eles deviam estar fazendo alguma coisa que bêbado faz. Falando alto, rindo, chorando, talvez caindo pelo chão, correndo. Esse negócio marcou tanto, e eu já a gente não tem mais tempo para ir ler lá, marcou tanto essa história, que o Isaías falando sobre as línguas, ele diz, olha, são lábios gaguejantes. Você já viu quando você está orando em línguas, parece lábios gaguejantes? Ele disse, mas aí tem refrigério e tem descanso para o cansado. Tem avivamento. Aí como essa figura da embriaguez permeou a igreja da primeira vez, a regra da primeira citação, que uma coisa é dita na Bíblia. E o Espírito Santo vem e os homens foram acusados de estar embriagados. E obviamente não era porque estavam falando outros idiomas sentados. Estava fazendo uma bagunça santa naquele lugar. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, olha, eu não quero vocês se embriagando com vinho. Diga, embriaguez com vinho, não. Mas Paulo disse, mas eu vou sugerir um embriaguez para vocês. Ele disse, com vinho não, mas enchei-vos do Espírito. Do que ele está falando? Embriaguez. Sabe, queridos, há uma medida que você pode se embriagar do Espírito. Você pode começar a falar em línguas, e Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, cânticos e hinos espirituais. E é ótimo porque essa palavra espiritual, que está lá no grego, ela diz 100% de Deus e 0 de carne. Então é uma língua que se fala na dependência divina. Quando a gente fala em línguas, queridos, vamos combinar, a mente fica viajando. Paulo disse que nenhum homem o entende. E em mistérios fala segredos divinos, segredinhos divinos. É um aplicativo que Deus te deu, que não deixa nem você estragar. Não, tu fica aqui e só confia, pela fé só confia. E a Bíblia diz que a gente pode se embriagar do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nossos corações. E isso pode trazer embriaguez. Às vezes a gente está na igreja e tem um que já está chorando, tem um que já está pulando, tem um que já está... E tem outro que está assim olhando. Eu sei que os aparelhos vão funcionando diferente, né? O ventilador funciona de um jeito, o ar-condicionado funciona do outro jeito, a caixa de som do outro jeito. Então, quando o Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo nem corre, nem cai, nem pula, nem se arrepende, não faz nada. Mas quem entra em contato com ele, aí reage do jeito diferente. Reage diferente. Cada um é tocado por Deus diferente. Tem irmão que vira o ventilador Arno. Ele fica só olhando os outros assim, ó. E aí ele ainda dá aquela... Na hora de voltar, já tem um outro que já fica, né? E deixa o menino rodar. É bom demais.
Agora, quando você está cru mesmo, rapaz, é porque você bebeu pouco. E a minha recomendação é fazer como Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Beba mais. Como é que bebe? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando. Começa a cantar em outras línguas. Rapaz, pega uma música que você gosta, apaga a letra que o cantor botou e bota a tua. Tem gente que está cheio do Espírito, mas também é igual micro-ondas, frita por dentro, né? Mas você tem que acontecer, você tem que viver o seu próprio avivamento. Você não precisa estar correndo atrás não, porque o Senhor Jesus disse que Ele já colocou isso dentro de nós. Ele já soprou em você, você já recebeu vida. Você pode trazer esses rios para fora, nunca mais ter sede. Como o Pai me enviou, Deus enviou o Espírito Santo para Jesus, para tudo que Ele precisasse. O Pai vai do mesmo jeito com você. Há um cartão de crédito para avivar a tua vida, para suprir as necessidades. O pessoal do louvor pode vir para cá. Vamos dar agora uma oportunidade. A gente teve uma aula, vamos praticar. Vamos cantar em outras línguas. Vamos salmodiar ao Senhor. Vamos engrandecer a Deus. Agradeça pela sua vida. Queridos, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 50 anos. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu nunca encontrei uma pessoa na rua nua porque diz: não, eu não tenho nenhuma roupa não. Hoje eu só estou andando nu porque eu não tenho nenhuma roupa. Alguém aqui já foi trabalhar nu porque não tinha nenhuma roupa? Que eu tenho 50 anos, nunca faltou um pano para me cobrir. Deus é bom. Faça assim, ó. Tem gente que morreu porque não conseguia fazer isso. Hoje você, Deus é bom, Deus é bom. Rapaz, gratidão, adoração, reconhecer a bondade de Deus que te trouxe até aqui, pode promover tanta coisa mais. Então adora a Deus, traga esse avivamento para você e para onde você passar. Cabe aonde você passar, esse avivamento divino, esse reconhecimento da bondade. Oh, obrigado, Pai, você é bom, você é bom. Que se Você pode botar para fora toda a tristeza. Ele nos deu paz e alegria. Paz e alegria. Fim da tristeza. Se alguém ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, pode ser batizado agora. Pode ser cheio agora. É só falar as línguas que vêm do céu. Fim da tristeza. Refrigério. Refrigério, avivamento que já está dentro. Ao Cordeiro Santo, Andra com Robodoro com Sodro com Rababá.